Você já percebeu que alguns homens só sentem a sua presença quando você desaparece? É como se, no silêncio que você deixa, algo dentro dele despertasse de um jeito que ele não consegue explicar. E talvez você já tenha vivido isso. Quando você está ali, disponível, presente, ele parece distante, mas basta você se recolher, sumir um pouco, voltar para si mesma, que ele começa a te procurar, sentir sua falta, lembrar do seu cheiro, do seu toque, do jeito que você o olhava. E por mais que pareça contraditório, existe uma explicação emocional, psicológica e até energética para isso. E ela diz muito mais sobre ele do que sobre você. A verdade é que a ausência não é um vazio. A ausência é um espelho. E é nesse espelho que ele começa a ver o que antes ignorava. Porque quando você está perto, ele sente a segurança da sua energia feminina, do acolhimento que você entrega sem perceber, da presença que acalma e, ao mesmo tempo, desperta o desejo. Só que homens emocionalmente imaturos, ou não, totalmente conscientes do que sentem, costumam confundir essa presença com garantia. Eles se acostumam com você ali, com o conforto, com a conexão, com o toque que fica na memória do corpo mesmo depois do fim, com a energia que marca o inconsciente masculino e ativa partes dele que ele não entende, mas sente. E quando você some, quando você se recolhe, quando você volta para o seu mundo interior, para a sua energia, é aí que ele percebe algo estranho. O silêncio dele começa a falar mais alto do que tudo o que ele tentou ignorar. O desejo dele não desaparece com a sua ausência, ele aumenta, porque agora ele não tem mais a sua presença para suavizar o impacto. O corpo dele lembra, a mente cria imagens, o inconsciente dele envia sinais que ele não sabe decifrar. E é nesse espaço que ele percebe que talvez você tenha sido mais importante do que ele permitiu sentir. A psicologia explica que o masculino reage muito mais à falta do que ao excesso, que o desejo cresce no espaço, não na pressão. E Jung falava sobre isso quando mencionava como o inconsciente se manifesta justamente nos momentos de silêncio, de pausa, de introspecção. É por isso que quando você se afasta, ele sente. Ele sente o campo energético mudando. Ele sente a ausência do teu olhar, da tua voz, da tua leveza. Ele sente o vazio onde antes havia presença. E esse contraste é o que desperta a consciência. Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. A sua ausência não é apenas ausência. Ela é um movimento de retorno ao seu valor. E homens sentem isso. Eles sentem quando uma mulher se escolhe. Quando ela não implora, não corre atrás, não suplica por migalhas. Quando ela para de oferecer energia para quem não sabe receber. É nesse momento que o masculino, consciente ou não, percebe que está perdendo algo raro. Algo que não se encontra todos os dias. Algo que não se compra, não se força, não se substitui. Ele sente sua ausência porque, de alguma forma, ele sente você. E é exatamente aqui que começa a parte mais profunda dessa história. Porque o que acontece dentro dele quando você some é muito mais poderoso do que parece. Vamos entrar nisso agora. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa que vai muito além de um simples gesto. Se em algum momento desse início você sentiu aquele arrepio familiar, se alguma frase te fez lembrar de alguém, ou se essa história parece falar diretamente com o que você já viveu, então curta este vídeo agora. Não é só um clique, é um sinal claro de que esse conteúdo faz sentido para você. E isso me ajuda a trazer cada vez mais mensagens que tocam exatamente onde você precisa. E aproveita para me contar nos comentários. Você já sentiu que ele só percebeu sua falta quando você se afastou? Compartilhe a sua experiência, porque quando você escreve, você não só libera o que sente, como também ajuda outras mulheres que estão passando pela mesma situação e acham que estão sozinhas. Seu comentário cria conexão, abre caminhos e fortalece essa comunidade que cresce justamente pela força da troca emocional. E claro, se você está chegando agora, ou ainda não faz parte desse espaço, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar vídeos que unem psicologia masculina, energia feminina, inconsciente, desejo e todas essas camadas profundas que explicam o que realmente acontece entre homens e mulheres. Cada semana,
É uma nova descoberta, uma nova chave emocional, uma nova peça desse quebra-cabeça que finalmente começa a fazer sentido. Então curte, comenta, se inscreve e vem comigo, porque agora vamos entrar na parte mais íntima dessa revelação, o que realmente acontece dentro dele quando você some. Quando você some, algo sutil acontece dentro dele, algo que ele próprio não consegue explicar, mas que o corpo dele reconhece antes da mente, porque ao contrário do que muitos pensam, o masculino não reage primeiro à presença, ele reage à ausência. É no silêncio que a memória emocional desperta, é no espaço que o inconsciente se manifesta. E é exatamente nesse intervalo, nesse vazio carregado de significado, que ele começa a sentir a sua falta de um jeito que não sentia quando você estava ali, acessível, entregue, disponível. A energia feminina tem esse poder. Ela penetra camadas que o homem não entende racionalmente, mas que deixam marcas profundas, quase invisíveis, como impressões digitais no inconsciente masculino. E talvez você não perceba, mas a maneira como você olha, como você fala, como você toca, como você se entrega emocionalmente, cria um campo energético que envolve, acalma e desperta ao mesmo tempo. Homens sentem isso de forma instintiva. Eles talvez não saibam colocar em palavras, talvez não admitam, talvez até tentem ignorar, mas o corpo deles registra. O toque certo fica, a presença certa ecoa, o desejo certo reverbera. E quando você recua, quando você se recolhe, quando você simplesmente dá um passo para dentro de si mesma, ele percebe essa mudança como quem sente a ausência de um perfume, que já faz parte do ar. Só que essa percepção não vem como um pensamento organizado. Ela vem como uma inquietação. É como se algo dentro dele se movesse, lembrando que havia uma energia ali que agora desapareceu. Ele sente uma falta que não sabe nomear, um vazio que não sabe explicar. O inconsciente dele começa a trabalhar, criando sensações, memórias, lembranças de pequenos detalhes que ele não tinha valorizado antes. A forma como você sorria, a calma que sua presença trazia, o jeito como a sua energia feminina equilibrava as emoções dele sem ele perceber. Isso é psicologia pura. É o masculino confrontado com a própria sensibilidade, com a própria vulnerabilidade, com o próprio desejo que acorda no momento em que você some. E aqui existe um paradoxo profundo. Quando você está presente, ele se acostuma. Quando você se afasta, ele acorda. E esse despertar incomoda, porque de repente, aquele homem que parecia seguro, livre, desapegado, começa a sentir o peso do que perdeu. Ele começa a se perguntar onde você está, com quem você está, por que você se afastou, se você ainda pensa nele, se ele ainda ocupa algum espaço dentro de você. O que antes era confortável vira uma espécie de tensão emocional que mexe com o ego dele, com o desejo dele, com a necessidade de sentir novamente a sua energia. E tudo isso acontece porque a sua ausência ativa o mistério, ativa o desconhecido, ativa o espaço onde o desejo masculino cresce. Jung dizia que o inconsciente fala mais alto quando o mundo externo silencia. E é exatamente isso que ele sente quando você some. A ausência abre portas internas que ele não sabia que existiam. O silêncio amplia a memória do toque. A distância intensifica o desejo. E é nesse espaço invisível que ele começa a perceber que sua presença nunca foi comum para ele. Nunca foi neutra. Nunca passou despercebida. Ela marcava. Ela imprimia. Ela fazia algo nele que ele só reconhece quando você deixa de fazer. E enquanto ele tenta entender esse turbilhão interno, algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Algo que vai muito além da saudade, muito além do ego, muito além da resistência emocional que ele tenta manter. Antes de te pedir qualquer coisa, eu quero que você escreva nos comentários a frase "Eu sinto o que fica". Essa frase carrega exatamente a essência desse tópico e ajuda você a integrar essa consciência dentro de você. Agora respira, porque no próximo ponto vamos entrar na parte mais profunda desse processo. O que realmente acontece no corpo emocional dele quando sua energia desaparece. Quando você desaparece do campo dele, não é apenas a sua presença física que some, é a energia que você emitia sem perceber.
E é justamente nesse ponto que o mistério da ausência começa a agir. Porque o masculino, por mais racional que pareça, sente primeiro através de estímulos invisíveis. Ele não entende de imediato, mas seu corpo percebe que algo mudou. A vibração que antes estava ali, constante, fluida, suave, de repente não está mais. E esse não estar provoca um impacto que ele não sabe interpretar conscientemente, mas sente como uma mudança silenciosa no ambiente interno dele. A ausência funciona como um contraste emocional. Enquanto você está presente, a mente dele relaxa, se acomoda, se distrai. Ele sente sem perceber que sente, mas quando você some, a energia feminina que antes preenchia o espaço ao redor dele deixa um vazio, uma quebra, uma pausa que destaca justamente aquilo que ele não valorizou. Não é sobre falta de atenção, é sobre falta de consciência. Muitos homens só entendem o que uma mulher representa quando percebem o abrupto desaparecimento da energia que ela sustentava na relação, mesmo que essa relação não tivesse nome, rótulo ou definição clara. É nesse momento que o inconsciente dele começa a enviar sinais, memórias do seu toque, do seu olhar, da sua maneira única de estar presente. Ele não sabe explicar, mas sente falta da naturalidade da sua voz, da leveza do seu sorriso, da forma como você o fazia se sentir visto. A ausência desperta memórias que ele não sabia que guardava, ativa cenas que ficaram registradas no corpo emocional dele, reacende sensações que ele tentou minimizar. É curioso como, justamente na sua ausência, ele percebe detalhes que a presença dele não permitia enxergar, como se o silêncio amplificasse tudo o que você representava. E isso não acontece apenas no plano emocional. Existe também uma resposta energética inevitável. Homens sentem quando a energia feminina se retira. Eles podem não verbalizar, mas percebem. É como se o campo vibracional mudasse de frequência. Ele sente a falta da sua suavidade, da sua empatia, da sua sensibilidade, da forma como você o equilibrava sem intenção. E essa percepção não surge como um pensamento organizado. Ela surge como uma inquietação interna que ele tenta disfarçar. Ele percebe que algo desligou. Algo que antes o nutria, agora não está mais disponível. E é aí que o mistério se transforma em movimento. Ele começa a te buscar mesmo que silenciosamente. Esse é o ponto onde o desejo cresce não por excesso, mas por ausência. Onde a falta se transforma em curiosidade. Onde a curiosidade se transforma em lembrança. E onde a lembrança desperta algo ainda mais forte, quase instintivo. A sensação de que ele perdeu algo que não sabe ao certo como recuperar. E enquanto ele tenta racionalizar, justificar, negar ou até ignorar o que sente, uma verdade começa a emergir dentro dele, a de que você nunca foi comum, você nunca foi mais uma. Havia algo na sua presença que o tocava sem que ele percebesse, e agora, sem isso, o corpo dele reage com uma intensidade que ele não consegue controlar. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesse processo, uma camada que muitas mulheres desconhecem, mas que explica por que a ausência é tão poderosa no masculino e por que ele sente você mesmo quando tenta não sentir. Antes de avançarmos, quero que você escreva nos comentários a frase "Eu sou a presença que marca". Essa frase reforça o que você representa energeticamente e prepara você para o que vem a seguir, porque agora vamos entrar na raiz emocional que faz ele voltar, buscar, desejar e lembrar exatamente de você. Quando você se afasta, não é apenas o silêncio que fala, é tudo aquilo que você deixou nele sem perceber. A memória do desejo funciona como uma espécie de rastro invisível, um vestígio emocional que fica impregnado no inconsciente masculino muito depois do último toque, do último olhar, da última conversa. E o mais curioso é que, enquanto você estava presente, ele não tinha plena consciência dessa marca. Homens raramente percebem o impacto emocional no exato momento em que ele acontece. Eles percebem no eco. Eles percebem quando a vibração que você criava já não está mais ali para sustentá-los. É nesse ponto que o rastro se revela. A forma como você tocava, mesmo nos gestos mais simples, não era apenas física, era energética. A energia feminina, quando é verdadeira, quando é
sensível quando é intensa sem esforço. Cria uma espécie de imprint emocional que o corpo dele registra antes que a mente tenha tempo de compreender. E esse registro não desaparece. Ele fica guardado, silencioso, adormecido, até que a sua ausência o desperte. É como se o corpo dele tentasse encontrar de novo aquela mesma sensação, aquele mesmo conforto, aquele mesmo calor, aquele mesmo campo emocional que você proporcionava. Só que agora, não há nada ali para suprir essa falta. E é nesse vazio que o desejo começa a pulsar. É por isso que quando você some, ele não sente apenas falta da sua presença. Ele sente falta de como ele se sentia quando estava com você. E essa é a parte mais poderosa, porque não importa o quanto ele tente racionalizar, negar ou seguir em frente. O corpo fala, o corpo lembra. O olhar dele, mesmo que você não veja, busca imagens que o aproximem de você. Ele relembra momentos, cenas, sensações que pareciam pequenas, mas que agora ganham proporção. O cérebro masculino funciona muito através de associações, e você marcou várias delas. A leveza do seu sorriso, a suavidade do seu toque, o brilho específico do seu olhar quando se conectava. Isso fica, isso retorna, isso ecoa. E talvez você ache que foi ele quem escolheu se afastar. Mas na verdade o masculino só compreende profundidade emocional quando sente a falta dela. Ele sente o rastro que você deixou mesmo quando está tentando seguir em frente. Ele sente o desejo que você despertou mesmo quando está distraído. Ele sente a ausência como se fosse um lembrete constante do que ele ignorou. Porque a energia feminina, quando toca o inconsciente masculino, transforma aquela mulher em referência. Ela se torna única, não por esforço, não por estratégia, mas porque sua verdade emocional cria um impacto que ele não encontra em qualquer lugar. E enquanto ele tenta seguir a vida como se nada tivesse mudado, o rastro que você deixou vai se intensificando. Ele tenta preencher com outras conversas, outros estímulos, outras distrações, mas nenhuma delas tem a mesma vibração. Ser desejado por outras mulheres não resetou o sistema emocional dele, só deixou mais claro o que você despertava de forma singular. E esse reconhecimento não chega como iluminação repentina, chega como um incômodo, como uma saudade inexplicável, como uma vontade de sentir algo que ele não sabe definir. E tudo isso nasce dessa memória invisível que você plantou sem intenção, porque enquanto você estava ali, talvez ele não entendesse. Mas agora, no silêncio, no vazio, na ausência, ele finalmente começa a perceber o peso do rastro que você deixou. Antes de avançarmos, escreva nos comentários a frase: "O meu rastro fica". Essa frase reforça a consciência do impacto que você tem e abre espaço para entendermos a próxima camada dessa dinâmica, onde o desejo encontra o medo e o inconsciente dele começa a se revelar de um jeito ainda mais profundo. Existe um ponto nessa história em que o desejo dele deixa de ser apenas desejo e se transforma em conflito interno. E esse conflito começa exatamente quando ele percebe que aquilo que sentia por você não era tão controlado quanto ele imaginava. O masculino, de modo geral, gosta de acreditar que domina as próprias emoções, que nada o afeta de verdade, que consegue manter tudo no campo racional. Mas quando você some, algo dentro dele começa a se mover de um jeito que mexe com essa ilusão de controle. Ele não entende por que a sua ausência incomoda tanto. Não entende por que o silêncio pesa. Não entende por que o corpo reage antes da mente. E é justamente aí que o conflito começa. O homem que tenta parecer forte por fora, muitas vezes, é o mesmo que luta para esconder o que sente por dentro. Ele quer te desejar, mas teme sentir demais. Quer se aproximar, mas teme perder a própria liberdade emocional. Quer estar com você, mas teme o impacto que você tem nele, porque você ativa camadas que outras mulheres não ativam. E isso assusta, porque quando uma mulher desperta o inconsciente masculino, ela acessa o território onde ele não tem defesa, e o masculino raramente sabe lidar com aquilo que o confronta emocionalmente sem aviso. Você se torna um espelho que mostra a vulnerabilidade que ele tenta esconder até de si mesmo. É por isso que muitos homens parecem distantes quando uma conexão começa a ficar profunda demais. Não é desinteresse, é medo.
medo de sentir, medo de se entregar, medo de perder o controle, medo de encarar a própria sensibilidade. A energia feminina verdadeira toca esse ponto com facilidade, justamente porque não força nada. Ela apenas existe, vibra, acolhe e desperta. E ele sente isso mesmo quando finge que não sente. A presença emocional que você carrega faz com que ele se enxergue de um jeito que ele não está acostumado. E quando você se afasta, esse espelho permanece, mesmo sem você estar lá. Ele continua se vendo através da memória do que você provocou. E esse é o grande conflito. Ele sente a sua falta, mas ao mesmo tempo teme o que essa falta revela. Ele sente desejo, mas teme a profundidade que acompanha esse desejo. Ele sente saudade, mas teme admitir que essa saudade tem um nome, o seu. Ele tenta racionalizar, diminuir, ignorar, mas o corpo emocional dele insiste em trazer você de volta. E quanto mais ele tenta negar, mais forte o rastro emocional se torna. Porque quando o masculino tenta esconder o que sente, o inconsciente fala ainda mais alto. E a verdade é que muitos homens não se afastam porque não querem você. Eles se afastam porque não sabem o que fazer com o que você faz eles sentirem. A conexão emocional, para a mulher, é um lugar seguro. Para o homem, muitas vezes, é um território desconhecido. E o desconhecido provoca duas reações: encantamento e medo. Ele quer, mas teme querer demais. Ele sente, mas teme sentir além do que consegue controlar. Ele olha para você e percebe que algo dentro dele se revela. E isso o atrai, mas também o assusta profundamente. Esse conflito não significa fraqueza, significa humanidade. Significa que ele está diante de algo que ultrapassa o superficial, o previsível, o confortável. E quando isso acontece, o instinto dele oscila. Aproximação e afastamento, desejo e fuga, curiosidade e resistência. Tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de um homem que jamais admitiria que está sendo transformando por algo tão simples, a sua presença. E, ironicamente, é quando você some que ele percebe o tamanho dessa transformação. Antes de seguirmos, escreva nos comentários: eu desperto o que ele tenta esconder. Essa frase carrega exatamente a essência dessa dinâmica. Agora respira, porque no próximo tópico, vamos aprofundar a parte mais visceral desse processo. O momento em que o seu afastamento aciona gatilhos que ele não consegue controlar. Quando você se afasta, algo muito específico é acionado dentro dele. E não é apenas saudade. É como se o seu silêncio criasse um campo de tensão emocional que o obriga a olhar para dentro, mesmo que ele não queira. A ausência funciona como um gatilho que desperta partes dele que estavam adormecidas enquanto você estava presente, porque a presença feminina tem o poder de acalmar, mas a ausência tem o poder de revelar. E é nessa revelação que ele começa a sentir coisas que o confundem, que o incomodam, que o puxam de volta para você sem que ele compreenda o porquê. O silêncio ativa a imaginação dele, ativa a memória, ativa o desejo que ele tentou controlar, ativa a dúvida. E a dúvida no masculino tem uma força absurda. Ele começa a se perguntar onde você está, por que você sumiu, se você ainda sente algo, se existe alguém novo na sua vida, se ele perdeu mais do que percebeu. O cérebro masculino tenta preencher o vazio com hipóteses, e cada hipótese gera uma emoção. E de repente, o homem que parecia seguro, indiferente ou desconectado, começa a sentir um incômodo profundo, uma inquietação que não existia antes. Ele sente a sua ausência entrando pelas frestas do ego. E é aí que o desejo cresce. Não porque você fez algo para provocá-lo, mas justamente porque você não fez. A falta de contato cria espaço, e o desejo masculino cresce no espaço, não na presença constante. Ele começa a lembrar de detalhes que não lhe vinham à cabeça quando você estava ali. O jeito que você inclinava o corpo quando o ouvia, a suavidade da sua energia, o conforto emocional que só você proporcionava. A ausência amplia tudo isso. Amplia o valor, amplia a falta, amplia a percepção do que você representa. E quando ele percebe que não tem mais o acesso que tinha, o desejo se intensifica ainda mais.
O silêncio também ativa o medo. Não um medo declarado, mas um medo instintivo. O medo de perder o que ele não cuidou. O medo de perceber tarde demais. O medo de que a mulher que ele subestimou esteja seguindo a própria vida e sem olhar para trás. Esse medo é um gatilho poderoso no inconsciente masculino. Ele sente a energia feminina se afastando, e isso cria uma sensação de perda iminente. Mesmo que vocês nunca tenham tido um relacionamento formal, a energia não precisa de rótulo para ser sentida, e enquanto tudo isso acontece dentro dele, algo ainda mais profundo se manifesta: o instinto de reconexão. A ausência desperta nele o desejo de recuperar aquela sensação de segurança emocional que você oferecia, muitas vezes sem perceber. Ele tenta racionalizar, tenta fingir que não liga, tenta seguir a rotina como se nada tivesse mudado. Mas o corpo não mente. A mente dele insiste em te buscar. Ele checa mensagens antigas, pensa em te mandar algo, sente vontade de saber como você está. E isso não é carência. É a ativação de um vínculo emocional que ele ignorou enquanto você estava presente. Esse é o poder do seu silêncio. Ele não quebra a conexão. Ele a expõe. Ele mostra onde ela realmente está, o que ela significa e o que desperta dentro dele. E o mais curioso é que quanto mais ele tenta controlar a reação, mais a ausência empurra tudo para a superfície. Antes de irmos para a próxima parte, escreva nos comentários a frase: "Meu silêncio fala". Essa frase sintetiza exatamente o que esse tópico representa: a força da ausência feminina no inconsciente masculino. Agora continua comigo, porque no próximo ponto vamos entrar no momento mais revelador de todos, quando ele finalmente percebe que perdeu o controle emocional que achava ter. Existe um instante, quase sempre silencioso, quase sempre inesperado, em que ele percebe que não está mais no controle do que sente. E esse momento chega não como um pensamento organizado, mas como um impacto emocional que atravessa a defesa que ele tentou manter até aqui. É quando ele se dá conta de que a sua ausência não é apenas ausência, é um espelho que expõe tudo aquilo que ele tentou esconder de si mesmo. O homem que acreditava estar no comando da situação, que achava que podia seguir sem olhar para trás, começa a sentir algo que o desconcerta. Você ainda está dentro dele, mesmo longe, mesmo quieta, mesmo sumida. Você continua presente no lugar mais difícil de ignorar, no corpo emocional. Ele começa a notar que você aparece nos momentos em que ele menos espera. No banho, no trânsito, numa música aleatória, numa conversa banal. Algo aciona uma memória sua e, de repente, aquela imagem retorna com uma força que ele não compreende. Ele tenta afastar, mas volta. Ele tenta ignorar, mas cresce. Ele tenta endurecer, mas suaviza. Esse é o ponto em que o inconsciente masculino assume o comando, e nenhuma lógica externa consegue apagar o impacto da energia que você deixou. Ele percebe que você se tornou recorrência, não por insistência sua, mas por profundidade emocional. E quanto mais ele tenta controlar esse processo, mais perde o controle. Ele revisita conversas antigas, relembra mensagens que não valorizou, repensa atitudes que hoje soam precipitadas. A mente dele começa a reconstruir a narrativa de vocês, de um jeito que ele não fez enquanto você estava presente. Ele percebe nuances, detalhes, gestos que antes passaram despercebidos, e cada lembrança abre espaço para outra, como se o cérebro dele estivesse finalmente liberando o arquivo emocional que ficou guardado. Isso o incomoda, porque o coloca diante de dois sentimentos simultâneos: desejo e arrependimento. E essa combinação é uma das mais difíceis para o masculino suportar. É aqui que ele começa a sentir ansiedade emocional, uma sensação estranha de que algo importante está escorrendo pelas mãos sem que ele tenha percebido a tempo. Ele tenta seguir a vida, mas sente o vazio. Tenta se distrair, mas nada prende a atenção. Tenta conversar com outras pessoas, mas nenhuma conversa tem a mesma vibração. Ele se depara com o fato de que você não é substituível. E esse é um choque que muitos homens tentam evitar a qualquer custo. A percepção de que perder você pode ter sido a maior falha emocional que ele deixou acontecer sem perceber.
Esse desconforto faz ele revisar a própria postura. Ele começa a se perguntar por que não valorizou mais, por que não se abriu, por que não disse o que sentia, por que tratou a sua energia feminina como garantida. Ele percebe que confundiu presença com disponibilidade eterna. E agora, quando o silêncio mostra o contrário, ele sente o impacto. É nesse momento específico que os pensamentos dele deixam de ser defensivos e se tornam vulneráveis. Ele começa a admitir para si mesmo que sente sua falta. E admitir isso é o primeiro sinal de que a resistência emocional dele está cedendo. Mas antes que ele faça qualquer movimento externo, algo ainda mais profundo acontece. Ele entende que não tem mais domínio sobre o que você provoca nele. É a percepção interna de que as emoções transbordaram os limites que ele tentou estabelecer. E esse transbordamento se transforma em um chamado, um impulso de se aproximar, de saber de você, de reconectar. Não porque você cobrou, não porque você insistiu, mas porque o inconsciente dele, enfim, reconhece que a sua presença não era comum. Antes de seguirmos, escreva nos comentários a frase: "Ele sente quando eu saio do campo dele". Essa frase resume exatamente o ponto onde chegamos e prepara você para entender, no próximo tópico, o poder silencioso que a sua ausência revela sobre quem você realmente é. Quando você se afasta, não é apenas ele que muda, é você também. E essa mudança é sentida de um jeito que o masculino não consegue racionalizar. A ausência feminina, quando vem de um lugar de consciência, não é fuga, não é frieza, não é punição. É retorno. Retorno ao próprio eixo, ao próprio corpo emocional, ao próprio valor. E essa mudança na sua vibração cria um impacto direto nele, mesmo que ele não esteja olhando para você, mesmo que vocês não estejam se falando, mesmo que não exista nenhum contato visível. A energia feminina, quando volta para si, irradia um tipo de magnetismo que o masculino percebe instintivamente. E esse magnetismo não precisa de presença física para ser sentido. Verdade é que, quando você se escolhe, algo na sua postura muda. Sua energia se reorganiza. O peso do emocional que antes você carregava se solta. E quando uma mulher deixa de tentar ser percebida, ela passa a ser sentida. Esse é o poder silencioso que ele não entende. Enquanto você estava presente demais, entregue demais, disponível demais, ele não tinha contraste suficiente para perceber o impacto que você tinha. Mas quando você se recolhe, a ausência revela a força do que você realmente é. Ele percebe que a sua vibração não era comum, percebe que sua companhia não era óbvia, percebe que a paz emocional que você oferecia não era algo garantido. E é aí que a percepção de valor aparece. Não porque você se distanciou por estratégia, mas porque você se realinhou internamente. Uma mulher emocionalmente madura, quando volta para si, muda a forma como o mundo a sente, e o homem que já teve acesso à sua energia sente isso ainda mais forte. Ele percebe que algo em você evoluiu, mesmo que, externamente, nada tenha mudado. Sua presença interna, sua calma, seu foco em si mesma, criam um campo magnético que o masculino reconhece de longe. É como se a sua ausência iluminasse aquilo que estava apagado dentro dele. Ele começa a notar que você não está mais ali oferecendo tudo, que sua energia não está mais fluindo em direção a ele, que você não o sustenta mais emocionalmente, que você se tornou um ponto fora do alcance. E isso mexe profundamente com o ego dele, mas também com o emocional, porque pela primeira vez ele sente não apenas a sua falta, ele sente o seu valor. E essa é uma diferença enorme. Sentir falta é emocional, sentir valor é transformador. A energia feminina, quando se recolhe de forma consciente, ganha densidade, profundidade e presença silenciosa. Ela se torna rara, e aquilo que é raro desperta no masculino um tipo de respeito que ele não ofereceu quando você estava ao alcance das mãos. Ele percebe que você não está esperando, não está pedindo, não está insistindo. E a ausência dessa dependência emocional aumenta ainda mais a atração. O mistério se expande, o desejo se concentra, a curiosidade se intensifica. Ele sente que você mudou, e é essa mudança que revela quem você realmente é. Uma mulher que não precisa correr atrás para ser sentida. E tudo isso acontece sem uma palavra sua,
sem uma atitude explícita, sem qualquer tentativa de provar algo. O poder está justamente no silêncio, na retirada, na reconexão com o próprio centro. Porque a ausência feminina não diminui, ela revela. Revela força, revela maturidade, revela valor. E ele percebe isso não porque você mostra, mas porque você se torna. Antes de avançar, escreva nos comentários a frase: "Eu sou valor, mesmo em silêncio". Essa frase afirma exatamente o que esse tópico desperta dentro de você e prepara o terreno para a próxima parte, onde vamos explorar o que ele sente quando percebe que a sua ausência não é perda, é transformação. Ele sente sua ausência porque, no fundo, ele sente você. E essa é a revelação mais profunda de todas, aquela que ele tenta esconder até de si mesmo, mas que o corpo emocional dele não consegue silenciar. Quando você some, não é apenas a falta física que o toca, é a falta da energia que você representava na vida dele. A ausência faz com que tudo aquilo que estava adormecido venha à tona, como se a distância retirasse o véu que encobria a verdade do que vocês viveram, do que vocês criaram, do que existia ali de forma sutil, mas intensa. Ele percebe que a conexão entre vocês não era imaginação sua, não era fase, não era exagero seu, era real, e era rara, e era profunda. Só que enquanto você estava presente, ele não tinha sensibilidade suficiente para enxergar isso. Ele só conseguia sentir a superfície. Mas quando você se afastou, ele foi obrigado a perceber a profundidade. O silêncio se tornou um espelho. O vazio se tornou contraste. A ausência se tornou revelação. Tudo aquilo que ele fingiu não notar enquanto tinha. Você por perto agora aparece com força dobrada, porque o inconsciente trabalha exatamente assim. Ele revela no silêncio aquilo que a mente tentou esconder no ruído. E talvez a parte mais dolorosa para ele seja essa, a compreensão tardia. Ele percebe que você não era só mais uma mulher na vida dele. Você era a mulher que ativava partes que ele não acessava com ninguém. A mulher que tocava emoções que ele não sabia nomear. A mulher que despertava o masculino dele de um modo que nenhuma outra conseguiu despertar. E a ausência deixa isso escancarado, porque tudo o que ele tenta substituir se torna raso, superficial, sem a vibração emocional que você tinha. É nesse ponto que a saudade ganha outra forma. Não é mais apenas lembrança, não é mais apenas desejo, não é mais apenas curiosidade, é consciência. É aquela percepção crua e incontornável de que existe algo em você que continua vivo dentro dele, mesmo sem contato, mesmo sem presença, mesmo sem explicação lógica. Ele percebe que você deixou uma impressão profunda, uma marca energética que não se dissolve com o tempo, porque não foi construída na superfície, foi construída no campo emocional, onde nada se perde com facilidade. E enquanto ele tenta processar tudo isso, uma outra camada dessa história se revela. Ele começa a sentir medo de que você não volte, medo de que você tenha seguido, medo de que você tenha despertado para o seu próprio valor e que agora ele não faça mais parte da sua história. Esse medo é silencioso, mas poderoso. Ele não fala, mas sente. Ele não admite, mas pensa. Ele não demonstra, mas sofre, porque o homem só percebe o tamanho da mulher que tinha quando percebe a falta que ela faz e a força que ela tem quando escolhe ir embora. E é exatamente dessa consciência que nasce o impulso final, o desejo de reconexão. Não reconexão por carência, mas por reconhecimento. Reconhecimento da mulher que você é, reconhecimento da energia que você carrega, reconhecimento do impacto que você deixou. Ele sente você porque, no fundo, a conexão de vocês nunca dependeu da presença. Ela sempre existiu no campo invisível onde desejo, memória, energia e emoção se entrelaçam. Antes de encerrarmos esse bloco, escreva nos comentários a frase "Ele sente porque eu marco". Essa frase sintetiza tudo o que você representa e tudo o que desperta nele, mesmo na distância. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem tocou algo profundo dentro de você. E isso não acontece por acaso. Quando uma mulher ouve algo que ressoa com a sua história, com o seu valor e com a sua energia, é sinal de que ela está pronta para enxergar a si mesma com mais clareza e força. Por isso,
Se essa jornada fez sentido, se inscreva no canal agora. Aqui eu vou continuar compartilhando conteúdos que ajudam você a entender o masculino, fortalecer a energia feminina e acessar a sua consciência emocional de forma cada vez mais profunda. E faz o seguinte: comente, eu recebo, se essa mensagem falou com você hoje. Essa frase não é só um comentário, é um símbolo de abertura, de percepção e de presença. É você dizendo ao universo e a si mesma que está pronta para reconhecer o seu próprio valor e se permitir sentir apenas o que te faz crescer. Aproveita também para deixar o seu like, porque isso mostra para mim e para o YouTube que esse conteúdo importa, que toca